Ô Jujá, antes de começarmos o seu quadro e o tema de hoje, eu tenho uma pergunta da Camila Pierre. A Camila Pierre, ela está caminhando na praia de Peruíbe, sempre no período da manhã, das 6 horas até as 7 horas da manhã. E ela falou que ela vem percebendo que nos últimos dias vem surgindo diversas manchas roxas na batata da perna dela, especificamente na batata da perna dela. No primeiro momento ela achou que fosse pernilongo, né? Até porque com essa sujeira que tá na praia aí, pode ser pernilongo, alien, qualquer coisa, né? Que tá uma coisa, né? Ela pergunta, doutor Júlio, o que está acontecendo comigo? É grave? Veja bem, batata da perna, mais conhecida como panturrilha. Eu chamo batata da perna pelo meio nada. Primeiro que você não tem, né? Eu não sei nem pronunciar. Esse joelho torto, isso aí não produz uma batata de perna. Ele tem inveja do meu joelho. É a única. Quando o Júlio já veio, eu faço assim, fico assim, ó. Vê se consegue melhorar um pouco. Bom, vamos lá, Camila. O negócio é o seguinte. Essas manchas, elas são multifatoriais. Veja bem, tem pessoas que têm baixa de plaquetas, né? Ou às vezes a pessoa não tem nem baixa de plaqueta, mas ela pegou às vezes ela, sei lá, teve dengue, gripe, diminui, né? Gripe, entendeu? E diminui as plaquetas, e aí com o esforço físico gera uma vasodilatação. Esses vasos vão dilatar e a parede do vaso ela não está forte o suficiente para manter esses vasos lá dentro, esse sangue lá dentro. Então extravasa um pouco, geralmente o sangue fora do vaso sanguíneo ele vai coagular e vai se tornar escuro. Então ele vai vir para a periferia, no caso a pele. Aí vai aparecer aquelas manchas ali. Sempre ela causando a periferia. Sempre. Não tem jeito, cara. É nós. Então o que acontece? É nós, Jardim Damasceno. Na maioria das vezes, isso é problema vascular, né? Seria legal ela procurar um especialista da área e investigar direitinho para ver o que pode ser feito para melhorar essa situação. Que não é legal isso aí, né? Ficar aparecendo mancha e tal. Não só esteticamente, que pode ser alguma coisa aí mais grave. Ou uma coisa mais tranquila também, que ela pode ir lá cuidar e eliminar o problema. Tá, sabe? Essa foi mais fácil de responder do que aquela do que significava o símbolo, né? Foi sinistra, nem eu queria saber o que o desgramado tá fazendo, que a gente falou de fisioterapia, de saúde física, o desgramado tá prestando atenção no... Eu nunca tinha visto que na camisa do Juja tinha esse símbolo. Eu nunca, só quem repara por essa câmera aqui. Então, ô Juja, o tema hoje é osteoporose, é isso? Osteoporose. Hoje a gente vai estar falando sobre osteoporose, que é um tema aí que atinge um problema de saúde que atinge aí mais de 2 milhões de brasileiros, né? Que a gente 2 milhões? 2 milhões. É bastante gente, cara. Entre aí 50 e 65 anos são as maiores incidências. E a mulher, para variar, ela que tem maior quantidade, maior porcentagem, né? Então, devido também à alteração de hormônio, quando a mulher atinge aquela fase de menopausa, né? Que ela vai ter alteração hormonal, ela vai ter também, junto com a alteração hormonal, a deficiência de recaptação de cálcio, então ela começa a perder os minerais. E aí o osso vai ficando cada vez mais fraco e poroso. Ô Juja, a partir de que idade, né, geralmente acontece isso? Cara, varia bastante. Nas mulheres, quando ela ultrapassa ali a idade de 40 a 45 anos, ela começa a entrar na menopausa, pré-menopausa, e começa a ter alteração, principalmente a alteração de estrogênio, que é o hormônio feminino. Certo. E aí ela tende a perder mais essa capacidade de ter a fixação do cálcio no osso. Perfeito. Então ela começa a perder a densidade mineral ósseo. Então o osso dela vai perder a densidade, vai ficar mais fraco. Então é mais grave do que a gente imagina. É muito grave. Porque às vezes a gente escuta, né? Às vezes um vizinho nosso, porque é o que você falou, tem 2 milhões, fatalmente a gente tem alguém no bairro que a gente conhece. Tranquilo. E aí a pessoa vem, e como que a senhora tá hoje, dona Benedita? Filho, eu tô com osteoporose. Aí você pensa assim, poxa, toma um Doril que a senhora melhora, mas é mais grave ainda. É muito grave, até porque assim, a partir dos 45 a pessoa começa a ter alteração e ela é uma doença silenciosa, é assintomática, entendeu? A pessoa não tem sintoma, ela só vai sentir quando o negócio já está bem avançado, entendeu? Então às vezes a pessoa leva uma queda boba e quebra o fêmur, que é um negócio muito grave, que também gera um índice de morte muito grande. Para você ter uma ideia, cara, a fratura de fêmur no idoso, ela vem em segundo lugar de causa de morte depois das causas vasculares, ou seja, de infarto. Por conta da infecção e tudo, né? Por conta não só da infecção, porém, o tempo que a pessoa vai ficar internada, aquela parte onde a pessoa fratura o fêmur, geralmente o osso é poroso, ele vai estilhaçar
alguns pedacinhos de ossos daquele pode cair na circulação, parar no pulmão, dar uma embolia, parar no cérebro, dar um AVC, parar no coração, dar um infarto e mata a pessoa. Então, às vezes a pessoa fala, fratura de fêmur. Não, fratura de fêmur é muito grave. Aliás, qualquer fratura que despedace os ossos, não tenho dúvida que deve ser de uma gravidade gigantesca. Olha, nós temos uma reportagem da Rede aí sobre a osteoporose. Eu vou pedir para a produção colocar, porque até nessa reportagem tem um ponto, se eu não me engano, que diz que quando aparecem os sintomas, mesmo assim é difícil de você constatar, porque eles são muito parecidos com outro tipo de dor, né? Ah, eu tô com a dor na junta, né? Que a gente escuta muito. Mamãe que está me assistindo, desde que eu tenho lá meus 3 ou 4 anos de idade, que eu me tenho por gente, minha mãe fala que tem dor na junta, né? Então, é uma coisa séria, gente. A gente tem que prestar atenção. Coloca aí a reportagem e o Ju já volta para comentar comigo. Dona Maria descobriu que estava com osteoporose há quase 10 anos. O diagnóstico veio depois que os tombos começaram a ficar mais frequentes. Porque eu sentia a dor, né, nos ossos, parece fraqueza nos ossos. Não sei que eu caía muito. Qualquer coisinha eu estava caindo no chão, tô picando, feito subir um topo assim, caía. As estatísticas comprovam a gravidade do problema. 1 em cada 4 mulheres tem a doença após a menopausa. De acordo com a Fundação Internacional de Osteoporose, nos homens o índice é de 20%. A osteoporose é caracterizada pela diminuição da massa óssea, o que torna os ossos mais frágeis, favorecendo as fraturas, mesmo após pequenas quedas e traumas. Tabagismo, sedentarismo, a falta de atividade física, tudo isso pode levar a uma perda mais ainda. A boa notícia é que o problema pode ser detectado mais rapidamente com a ajuda do exame de densitometria óssea. O exame do segmento da coluna demonstra que o resultado dela, representado por esse quadradinho aqui, está na faixa vermelha, que a gente chama de osteoporose, porém, em relação ao primeiro exame dela de 2005, houve uma grande melhora em função do tratamento. Hormônios podem ser usados para recuperar os níveis de cálcio, mas o ideal é se prevenir. A pessoa tem que alimentar bem, ela tem que ser ativa, corrigir a vitamina D, ou com sol, ou tomando a vitamina D em comprimidos e gotas, e com isso nós temos a prevenção da vitamina D da osteoporose para todas as pessoas. Jujá, deixa eu te falar, eles até comentam aí um ponto muito interessante, né? Que você precisa ter atividade física para você não correr risco da situação ficar pior, né? Essa situação da atividade física é um ponto bastante importante, porque quanto mais cedo a pessoa, a criança, começa a praticar uma atividade física, é a partir dali que ela vai começar a desenvolver, cara, a estrutura óssea, ou seja, ela vai participar de uma atividade física, ela vai fazer esforço físico, ela vai ter como se diz, um esforço não só muscular, como também esforço da absorção de impactação. Fica daquele jeito o osso, igual tá mostrando na imagem, cara. Fica poroso, é muito grave, parece aquelas esponjas, sabe? Aquelas esponjas de tomar banho que os caras vendem na feira lá, são esses pedacinhos que ficam circulando no sangue, é isso? Ficam, cara. Quando acontece a pessoa fraturar, aqueles pedacinhos eles caem na circulação. É muito grave isso aí. É muito, muito perigoso. Então, assim, voltando àquela situação que eu estava falando da atividade física, quando a criança começa a praticar uma atividade física, o que acontece? Ela já começa a fazer uma formação de estrutura óssea forte a partir dali já, entendeu? Então, que nem hoje em dia, eu sempre alerto muito para isso aí. Criança que fica muito no computador, criança que não quer saber de praticar atividade física, às vezes até por falta de incentivo em casa. Então, ela não vai, quando ela estiver adulta, a estrutura dela já vai estar defasada, entendeu? Porque ela não desenvolveu quando era o período para fazer. Não foi estimulada. Por exemplo, nós somos maloqueiros, vamos falar a verdade. Somos maloqueiro mesmo, de bairro, de jogar bola em rapadão, né? Isso e tal. Aquele período, então, que a gente corria, jogava bola pra cima e pra baixo, corria da mãe com a cinta, né, Dona Eli? A Dona Eli pegava uma cinta e corria atrás, eu corria, rapaz, parecia o Usain Bolt. Aquela avenida Deputado Cantinho de Sampaio era assim, viu? Eu ia subir, ó, pum,
E a minha mãe atrás. A minha mãe sempre foi gordinha, mas corria danado que eu vou te falar. Todo esse movimento, toda essa atividade física, meu filho que faz hip hop, por exemplo, tá ajudando no desenvolvimento ósseo. Cara, ajuda demais no desenvolvimento da criança, na formação da estrutura óssea dela, e quando ele ficar adulto ele vai ter um osso, lógico, com uma estrutura melhor, entendeu? Com uma densidade melhor. Alimentação. Não, a alimentação é fundamental. O que é bom pro osso? Para quem vai, vamos lá, quem vai comer? Que nem o pessoal fala. Eu quero tirar cliente de você, eu quero que o público de Peruíbe pare de ir no Júlia, fique bem de saúde. Por isso que nós temos essas dicas. Pare. Eu não quero saber. Tô brincando, gente. Vamos escrachar, porque senão já viu, né? Em questão da alimentação, que nem o pessoal fala muito nos derivados do leite, né? O leite é bastante importante, porém, o leite no adulto, ele já teve a formação dele, ó. Já teve a hora. É legal quando vem crescendo, que é muito importante a qualidade do leite que a pessoa toma. Não pode tomar leite tipo A de água, que não vai adiantar nada, sabe, leite tipo A de água? Isso aí não resolve nada. Então tem que tomar o que é. Esse leite que vem de caixinha aí, né? Irmão. Então, aqueles que o Fantástico mostrou que vem até pelo de rato, irmão, e esses são os piores. Esse aí, meu irmão, mais fácil o rato lá tá atrás do queijo do que te ajudar. No interior de São Paulo, eu já vi em Peruíbe, não sei se ainda tem, existem aqueles carroceiros que vendem leites, que eles pegam direto da vaca, né? Aperta a teta lá e tal. Esses leites são os recomendados. Cara, eu não digo com certeza, até porque a gente também não sabe como que funciona. Os caras tiram lá, tá, mas eu não sei como que é o... Pegar a mão do cara, coçou o nariz. Higiene lá e tal, mas com certeza em termos de... Dá uma fervidinha melhora. Em termos de minerais, não dá pra comparar, né, cara? Não dá, né? Esse leite que você toma aí, pelo amor de Deus, ninguém merece, né? Eu que gosto de tomar de café da manhã sucrilhos com leite. Tô no caminho certo de ter uma osteoporose? Olha, aí entra a situação da Dona Eli. Dona Eli, a senhora que criou esse cidadão, né? Primeiro, a senhora já tem um lugar no céu, né? Pode ficar tranquila. Pergunta pra velho se não foi um bom filho, então, rapaz. Ele foi um bom filho, a senhora passou as orientações para ele, porém, ele não teve a capacidade cognitiva de absorver. Isso então, hoje, o que ele faz? Ele come sucrilhos de manhã. Acho uma delícia. Entendeu? Ele não vai desenvolver osteoporose. Eu já acredito que ele já está no mínimo com uma osteopenia. Esse joelho torto que dá pra ver na câmera, que é de novo péssimo. Ele falando do meu joelho. Entendeu? Olha, entendeu? É uma então, marca registrada. Onde que tá torto isso daqui, meu povo? Olha cara que daqui. Quando ele tiver... Anos de futebol, rapaz. Que isso? Não deixa eu terminar a minha explanação em relação a esse cidadão. Então, o que acontece? É um cara que já tem uma alteração morfológica nos membros inferiores. Morfológica nos membros inferiores, onde ele gera uma alavanca nos quadris, que quando lá na frente ele continuar tomando o sucrilho dele, que é do filho dele, ele não vai se desenvolver com uma estrutura boa. Lá na frente ele vai desenvolver o quê? Uma osteoporose. Com esse joelho torto que ele tem todo desalinhado, a chance de fratura, chance de fratura vai ser enorme. Então, onde que ele vai parar? Júlia Fisioterapia. Fechou. Vai se alimentando direitinho pra ficar com a saúde em ordem, pra cuidar de mim daqui a um tempo. Enfim. Tô bem, graças a Deus. Vai se livrar, não. Atividade física em dia, entendeu? Professora fazendo minha alimentação perfeitamente, não posso reclamar. Tenho acompanhado. Então, graças a Deus. Televisão tem exibido as atividades físicas. Muito obrigado, Júlia, mais uma vez, doutor Júlia, beijo no coração, é sempre bom sua presença aqui. Obrigado você pela audiência, o programa chegou ao fim, ele falou demais, essa é a grande verdade. Tamo junto, Júlia. É nóis. Tamo junto, meu irmão. Fica com Deus. E até a próxima semana. Já sabe qual é o assunto da próxima semana? A gente está vendo aí, mas provavelmente a gente vai estar falando em relação a algum tipo de patologia relacionada a articulações. Perfeito. Beleza? Então, muito obrigado pela audiência.